soco na testa de um poeta, que a cabeça subiu, fez pirueta, e passando por todos os planetas, foi parar no reinado de um profeta. Teve um anjo que viu, ficou pateta, a cabeça do pobre dava um fado, quando o anjo gritou que cabra mato. São Pedro exclamou: o que é isso? E um anjo que estava junto a Cristo, e célula retado lá embaixo. A pintura pra mim estava desde menino dentro de mim. Eu ficava no interior, em Lagoa do Carro. Um belo dia eu cismei assim, eu vou começar a desenhar. E desenhar no colégio. E aí todo mundo me pedia para desenhar as coisas. Eu desenhava como eu acho que como eu desenho, não com esse tipo de acabamento de hoje, de ideal. Meu interesse pela arte de Lula parte não só da excelência do seu trabalho, ele tinha um traço firme, desenhava qualquer coisa num traço contínuo. Muito pouca gente desenha dessa maneira. Quando eu comecei a tomar conhecimento do desenho como uma forma de expressão para mim, aí eu senti quanto faltava. Então foi necessário trabalho. Mas ele era um cara de um desenho muito universal que tinha muito mais uma pegada, uma influência dos surrealistas, né? De Salvador Dalí. Comecei a me interessar pela tinta depois que meus pais morreram, então eu tive um período muito confuso na minha vida e descobri que essa era a forma de eu me sentir mais estável, eu me sentia tranquilo no momento que eu estava pintando. Então começou muito como uma espécie de terapia. Era tudo que transbordava de mim, eu transformava em pintura. Aquela força da tinta sobre a tela é uma coisa que independe de desenho e que depende muito do seu desprendimento, entendeu? Então, quanto mais, às vezes, eu estou conturbado, eu pinto melhor. Era de uma maneira muito frenética a pintura para mim. Sim, eu me lembro que no começo eu me pintava muito mais do que pintava os quadros, sabe? Eu ficava imundo. Lula era uma pessoa que tinha uma impulsividade para criar absurda, né? Ele não ficava parado, ele produzia assim noites e noites, tomando vinho, fumando e produzindo. Eu vou para a tela quando eu estou mais emocional. Pinto melhor quando eu estou mais desprovido de qualquer razão. Parece que quanto mais eu estava embriagado da emoção daquela atitude de pintar, a pintura ela passa mais. Eu achava, pô, eu sou uma pessoa realmente privilegiada por Deus, eu sou diferenciado, eu sou um mágico, posso, sabe, guardar o mundo num pedaço de papel. As pessoas querem ser artistas, mas isso é um malefício. Você é ou não é isso, entendeu? Me sinto muita vontade de fazer o que eu faço, porque eu faço exatamente o que eu sei. Então eu não preciso de estar escondido dentro de um lugar para talvez ocultar meus erros. Como na minha vida inteira, tudo que eu faço é muito aberto. As pessoas estão em volta de mim, parece que eu me sinto mais à vontade para mostrar, eu sou isso, eu faço isso. Em 1969, quando eu vim para Recife, aí foi uma época que eu conheci Cátia Mezel. E daí foi a época que eu comecei a direcionar mais minha pintura, minha arte, como um veículo mesmo de comunicação meu, mais consciente. Eu comecei a querer aprender mais, a saber todas as maneiras que eu podia me expressar com o meu traço. Eu conheci de uma vez só o Lula Coates e a Cátia Mezel no final dos anos 60, em Recife. O que, de certa maneira, mudou minha vida. Mas ambos, assim, muito descolados, muito informados e com uma visão de arte, de cultura no mundo, coisa rara que eu não tinha conhecido nem em São Paulo. Eu tinha feito a minha primeira exposição no Juiz de Fora e que era exatamente essa descoberta desse mundo irreal que eram os atípicos, entendeu? Era um mundo absolutamente psicodélico, um mundo que veio a partir de minhas experiências de Sérgio e tal. Uma escola de pintura pós-ácido do Sérgio. Eu acho que a presença do psicodélico no desenho dele, na pintura, é muito ligado a isso, né? Essas viagens, essas experiências. Eu gosto muito de paisagem, sou paisagista. Em outros momentos ele começou a fazer uma pintura de paisagem, coisa que eu gosto muito. Eu tento fazer da tela um espelho da minha alma. Tem uma hora que eu não consigo mais satisfazer essa minha
a ansiedade constante, essa ebulição. Então eu tenho que partir para uma forma que ela veio a me surpreender, entendeu? E que eu comecei a criar formas contundentes para mim mesmo, assim, coisas que demonstrassem o quanto eu estava descontente, talvez até com a estética do próprio mundo, assim, em si. Então nós viemos todo o interior da Espanha. Eu tinha muita curiosidade do trabalho de Salvador Dalí e achava que era quase impossível ver, mas quando eu cheguei na porta da casa dele, aí deixei meu trabalho. E logo depois da tarde, o cara voltou e disse, não, o senhor Dalí vai lhe atender na casa dele. Aí ele me perguntou o que é que eu tinha ido fazer lá. Eu disse, pô, eu vim aprender. E isso aí foi uma abertura para mim, uma pintura fantástica, entendeu? Que eu me lembro que Cátia e Lula visitaram a casa de Dalí lá em Cadaqués. Uma época que eles viraram os vulvares, o organismo feminino, o útero das mulheres, depois voltam para a paisagem. Por último, agora veio o sexo das plantas. Nessa fase que eu estava no hospital, eu não podia usar óleo, que aquilo me transportou para aquela observação, como se fosse um anel de aproximação, então onde eu via a sexualidade das flores, sabe, o irreal. Eu acho que está ocupando um espaço muito grande dentro da minha alma. Eu preciso conseguir uma forma de colocar os dois, porque senão eu vou terminar insatisfeito com o que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que o que me satisfaz é a minha insatisfação, é querer fazer o outro que vai ser melhor. Porque eu acho que a palavra dá o direito à pessoa de colorir sem a necessidade de saber ou não desenhar. Com uma frase, eu posso me transportar aqui para as margens do Capibaribe e é até mais perfeito, porque quem vai dar a coloração e a tonalidade é você mesmo. Então a gente vivia isso às noites na beira do rio, né? E Lula cantando coisas assim que baixavam o santo, tinha uma poética fantástica, uma música muito de um cunho um pouco ritual, né? Tirando a cachaça com o rosto sem graça, aí na lua, na nuvem de drago, na sombra do muro, em volta do escuro do dia. Era uma produção muito, para a época, muito instigante, né? Quando eu escrevo, eu acho mais fácil do que quando eu pinto. Porque no momento que eu estou escrevendo, você que está lendo, você cria a cor da paisagem que você está vendo. Porque tem esse poder de lhe transportar para uma época. Aí tem um texto que diz assim: os filhos dos nossos netos reconstruirão um mundo de homens, de valores humanos, de relações de amor e de fraternidade, onde puderão finalmente pronunciar com mais esperança a palavra futuro. Eu estava pensando assim em fazer com Cátia, ela fazer a programação, porque a parte que eu só consigo escrever. Então, durante esse período, que nós já fizemos 4 livros, e todas as vezes eu ponho na mão dela coisa e ela dá uma vida toda especial. Ela sabe a linguagem. Foram 40 anos de amizade. Eu conheci Lula e Cátia no início dos anos 70. Na época, ele ilustrou um livro fantástico, de autoria de Cátia Mezel. Não se ilustrou, como o livro era um livro de poemas dele. Foi o livro das transformações, um dos primeiros livros objetos feitos no Brasil. Eu já estava com Cátia já há um tempo, e por influência também de convivência com ela, do interesse dela por artes gráficas e tal, eu comecei a ver que existia também uma linguagem gráfica no meu desenho, que eu podia fazer marcas, podia fazer embalagens, tal. Como me comportar com retículos, com um desenho, uma prancheta já feito de outra maneira, um desenho industrial. E esses desenhos, eles refletiam perfeitamente isso. O universo daquele momento, aquela coisa psicodélica, mas ao mesmo tempo crítica. Isso se refletiu depois nas edições de livros e discos que Cátia realizou como design. O Lula era roqueiro pra caramba, escrevia pra caramba, um puta poeta do cacete, viu? Pelo amor de Deus. Como ele é totalmente ilustrado com aquarelas minhas, e aqui você vai embora com o livro vendo as gravuras inteiras, essa parte lúdica que é encantadora no livro. Fora que ele é um conto de fada para adulto. Junto com o Zé da Flauta, nós fizemos a trilha do Lobo. A nossa relação acaba assim. A música na minha vida começou de uma forma muito engraçada. Meu pai e minha mãe já tocavam violão. Então me acostumei a ouvir rock e blues desde pequeno. E eu ouvindo ele tocar muito blues, em tempo da juventude transviada mesmo, entendeu? Então eu tive acesso a várias outras coisas, músicas psicodélicas que estavam acontecendo lá fora, e eu ia
manejando essa coisa para uma linguagem minha por conta de uma revolta que tinha muito grande dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, violenta na minha juventude. E eu achava que uma maneira inteligente de transferir essa minha agressividade seria para a música. E a partir disso minha vida mudou completamente. Eu aprendi muito com o Lula, um cara super criativo, um cara agitadíssimo. E sempre tive sonho de compor uma grande sinfonia, sabe? Que é isso que eu faço hoje em dia, dessa maneira anárquica e maluca, criativa, misturada. Eu acho que a vida dele era tão agitada por conta desse monte de atividades que devia ficar fervilhando na cabeça dele, né? E ele falava pra caramba também, é uma coisa, um cara assim, intenso. Eu tive a oportunidade de conhecer Kátia Mezel, que foi minha primeira esposa. Então nós decidimos fazer a primeira gravadora independente do Brasil. Mas existia uma gravadora que é a Rosenblit. E nós fizemos o primeiro selo, que era a KIF, que foi usado o parque industrial da gravadora. O primeiro disco independente se chama Sativa, que foi com Laílson. Eu acho que Lula foi o eixo central de tudo que aconteceu na música entre 1973 até 2011, quando ele foi embora. Eu participei da feitura do primeiro disco do Lula Cortes, o Sativa, como fotógrafo que eu era. Ele que está lançando o Sativa, que é o disco meio de Laílson de 72, que agora está sendo reconhecido dentro da América como folk psicodélico. Uma época de muita perseguição política. Eu vinha ao estúdio de vocês, já estava em preparação Sativa. O disco que tem uma coprodução, de fato, da Rosenblit é Paibiru, entendeu? Que é um disco raríssimo, um álbum temático que trouxesse a atenção da juventude que estava vivendo um momento psicodélico. Então nós começamos todo esse movimento de fusão, entendeu? São 2 LPs. Cada lado de um LP nós colocamos um elemento da natureza. Ar, terra, fogo e água. Quem me apresentou Lula foi o Zé Ramalho. E ele me levou para gravar já o Paibiru. Criou assim uma amizade assim, que a gente nem sabe de onde é que veio. Depois de movimentos como Paibiru deu o chute inicial. Eu tinha nessa época um interesse muito grande pela Pedra do Engato. E havia a ideia de criar músicas. E Lula estava a mil. Eu fiz um pequeno texto, mas talvez ele tenha amarrado a ideia sobre o Paibiru. A maioria das sessões que nós fizemos no estúdio da Rosenblit, a gente tinha assim uma ideia de uma letra para a gente desenvolver. Lula e Zé Ramalho gravavam a base e chamavam aqueles determinados músicos escolhidos para fazer os determinados instrumentos. O coletivo era, digamos, a jam session em cima. A gente publicou Rosa de Sangue, que foi mais uma homenagem que eu e Kátia fizemos à Rosenblit. Ele falava assim, a gente precisa fazer um disco tipo o Sativa dos anos 80, 90. Eu de viola de 12, ele de tricorde. E a gente foi para casa criar outros temas, já com a cabeça focada nessa história de fazer um disco instrumental. E aí, na sequência, surgiu o Bom Chantar. Depois veio a importância do movimento de Chico Sainz, trazendo a juventude para rever a nobreza dos nossos valores, dos nossos ritmos. No entanto, hoje já é diferente. A pessoa tem orgulho de vestir uma roupa de maracatu. E tudo isso foi provocado por esse movimento de grude. Eu conheci Lula Cortes nos anos 70, começamos uma parceria muito legal. Desangando realmente é uma música assim, que marcou muito a nossa geração. Penso nos martírios, todos os delírios loucos que vivenciamos. E vejo por quantos anos nos aventuramos, querendo voar. E era rock and roll. Essas máquinas! A companhia. Inventava instrumentos, criava bandas, estava sempre envolvido com músicos. Eu lembro da histórica participação do Lula e do Zé Ramalho no Voo Danado pra Catende. Era ali onde o Alceu Valença ensaiava o Voo Danado pra Catende. Vem vê-lo passar, adeus, adeus!
Ah, pronto, Daniel, beleza. A gente foi pro estúdio de um amigo e a gente começou a gravar umas coisas. Falei, Lula, vamos fazer um som mais psicodélico. Mas ele era muito ligado aos meninos de Má Companhia. Ele era meu irmão mais velho, me ensinou um monte de coisa, sempre que a gente tinha uma ideia, ele topava na hora. Lula sabia desde receita com rabo de lagartixa até técnica de mecânica. Virou meu amigo e acabou virando meu pai também, assim, sabe? É o pai que ensina nos atos. A cada coisa que tá fazendo, tá te ensinando algo. O que motiva todo mundo ir lá levar esses CDs é a Má Companhia. Aí o pessoal vai lá ver a gente tocar. Xandinho é uma figura do cara, muito maduro de palco, fazendo quase 30 anos de palco. Né? Encontrei com Cátia Mesel, que é irmã de Marcelo Mesel, que tinha um sushi bar, que tocava uma banda lá à noite. Aí eu fui lá, quando cheguei lá, tinha uma banda de caralho tocando. Os caras tocando uma música minha, Xandinho falou, eu tenho muita sua, eu quero uma coisa, vem aqui cantar com a gente. Aí nós estamos há 18 anos fazendo isso. Todo mundo gostava, todo mundo ia pra junto do palco e ficava pedindo música. Às vezes dava um negócio de uísque, uma lata de cerveja. Tinha sempre uma energia boa, o show era sempre pra cima. Esse aqui é a afinação natural desse instrumento, sabe? Ele, na verdade, quando é usado sozinho, ele é usado com nesse tipo de... É uma escala muito usada no sertão de Pernambuco, com as violas de 10 cordas dos cantadores. Tem muito a ver com a música moura, inclusive na forma de cantar os aboios. Esse aqui é o tricórdio elétrico que Lula me deu, que ele usava mesmo para tocar, ele usava o acústico. Eu gravei no meu disco. Os grandes discos, o Sátiva, o Paebiru, que se tornou um dos discos mais cobiçados, um álbum duplo, sensacional, denominado por alguns uma espécie de Pink Floyd nordestino, lisérgico dos anos 70, uma coisa que antes de certos climas no rock progressivo internacional já tinha rolado lá em Pernambuco, né? Acho que no momento que a pessoa acha que está sabendo, ele parou naquele momento. A existência do momento muito curta, assim, a princípio, você sempre tem uma restrição quanto a dizer para você mesmo que não sabe. E depois tem uma baque grande, porque você sabe que precisa aprender muito. E aí, infelizmente, a curva da vida começa a decair. Agora que eu tenho tudo para saber, será que eu vou ter tempo de desenvolver isso tudo que eu estou aprendendo? Isso é que é o que mais me atormenta atualmente. Uma pessoa inesquecível na minha vida. Eu tive muitas pessoas marcantes. Uma das pessoas que mais me influenciaram, sem dúvida, foi Lula Corte. Eu estava tocando no Recife Antigo, alguém ligou para Sérgio e deu a notícia. Obviamente a gente ficou triste. E eu corri para o hospital e fui me despedir dele. Meus caros amigos, parentes distantes, vizinhos... Eu fiquei muito sentido quando eu soube da notícia. Estava com convidados aqui em casa e tudo. Esse quando saía, ia lá no banheiro, chorava. Depois voltava. Lula cultivou as flores nas cabeças da gente, partindo da dele, daquela síntese do que Lula Corte mostrou, desde o início da história dele aqui ao final do psicodelismo que ele fez com o Paebiru, que Lula Corte foi uma espinha dorsal dessa música que está acontecendo hoje. Né? Lula acabou, infelizmente, deixando aquela dura lição que, tipo, não perca uma oportunidade de dar um abraço no teu amigo, de dizer pro teu amigo que você ama ele, porque se você deixar de fazer isso vai ser ruim. Mas Lula tinha uma capacidade de aglutinar pessoas, todos nós de uma forma ou outra
Quisemos dizer para ele, a gente realmente teve muito prazer em fazer tudo isso que a gente fez com você e que você fez por nós. Lula realmente é uma lenda, é um personagem que todo mundo que ama música em Pernambuco tem que reverenciar e dizer muito obrigado, Lula, por ter caminhado entre a gente. Que é uma coisa necessária a Pernambuco, juntar as pessoas para fazer um som rock and roll na veia, né? Lula não morreu, Lula transcendeu. Salpicado de estrelas, e no espelho salpicado da janela, na janela o meu jardim e salpicado o jardim dos olhos dela, o jardim dos seus cabelos derramados,